Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça de Deus seja sobre os vossos corações. É com muita alegria que eu quero convidar você a mais uma reflexão bíblica, a primeira da série Famílias Restauradas. E eu quero convidar você para ler a palavra do Senhor que se encontra em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amados irmãos, desde o princípio, a família tem sido alvo dos ataques do inimigo. Ao refletir sobre aquilo que ocorreu aqui no Éden, nós percebemos que Satanás não foi primeiro ao homem e à mulher para atingi-los, no sentido de fazerem desentenderem entre si, de separarem naquele momento no sentido de conflitos, de perderem o prazer um com outros. Mas ele foi ao coração da relação deles com Deus. Ele lançou dúvidas sobre a palavra de Deus. Ele minou a confiança e semeou ali, então, a divisão. O resultado foi a quebra da comunhão deles com o Senhor. E da mesma forma, meu amado irmão, minha amada irmã, ainda hoje, o maligno continua trabalhando para roubar a paz dos lares, para matar o amor nos casamentos e para destruir a unidade das famílias. É importante, amados, dizê-los que ele utiliza das mais diversas estratégias, como mentiras e distorções da palavra de Deus, como orgulho e egoísmo que alimenta mágoas e ressentimento no coração, tal qual é apresentado lá em Tiago capítulo 4, entre os versículos 1 até o versículo 3. Ele também traz a sedução do mundo, enfraquecendo então a prioridade do lar, fazendo com que o lar comece a ser minado pelas coisas que estão ao seu redor. Mas ele também tem como estratégia levar muitas famílias ao descuido espiritual. Sim, amados, pois o descuido espiritual passa a abrir brechas para os ataques do maligno. E há uma necessidade, conforme a palavra de Deus nos ensina, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, de estarmos vigilantes em relação a isso. Meus irmãos, o diabo ele sabe como ninguém que enfraquecer casamentos, que destruir famílias, é enfraquecer a igreja, é paralisar a obra de Deus. E eu quero então chamar a sua atenção, meus irmãos, no sentido de que nós não podemos viver desatentos. Muitos lares cristãos estão sendo arruinados, não por grandes escândalos, mas por pequenas concessões diárias. A Bíblia nos alerta: não dê lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27, fala sobre essa verdade, chama a atenção para que os crentes tenham cuidado, não dando a oportunidade para que o maligno venha enfraquecer e destruir os seus relacionamentos. Quando deixamos que a raiva permaneça, quando permitimos que a comunicação dentro do lar se quebre, quando permitimos que a oração desapareça do lar, nós estamos abrindo brechas, irmãos, para que o inimigo venha agir. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. O segredo para o bem-estar do seu lar está em colocar
o Senhor como prioridade de sua vida, de dependência diária dele, em busca constante pela sua presença. Eu quero então pensar em alguns caminhos que podem fortalecer espiritualmente o seu casamento e a sua família. O primeiro deles é que você esteja edificando a sua família, a sua casa sobre a rocha. E como sabemos, essa rocha tem um nome, Jesus Cristo. Ele deve ser o fundamento da sua vida e do seu casamento. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 25 nos ensina sobre isso, que a casa que está sendo construída sobre a rocha, ela há de prevalecer. Segunda orientação que eu posso trazer para você, meu amado irmão, minha amada irmã: cultive a sua vida de oração. E em especial, cultive a sua vida de oração conjugal e familiar. A oração une, a oração protege, a oração fortalece contra as tentações. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, mostrando que devemos orar para que nós não venhamos cair em tentações. Terceira recomendação que eu trago para você, meu irmão, com base na reflexão desse momento, é a necessidade de você abrir o seu coração para praticar diariamente o perdão na sua família, no seu lar. Recorde-se que você não casou com um homem perfeito ou com uma mulher perfeita. A Sagrada Escritura nos ensina lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. E a minha quarta recomendação para você é que você valorize o amor sacrificial. O marido deve amar a sua família, o seu lar, como Cristo amou. E a esposa deve respeitar o marido, conforme o que é escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 25 e o versículo 33. A minha última, então, recomendação para você, amado irmão, amada irmã: esteja vigilante. Esteja certo que o inimigo não desistirá. Esteja atento, sabendo que ele conhece quais são as nossas fraquezas. Ele sabe como atuar para trazer discórdia dentro do seu lar. E isso ele fará de modo sutil, e ele fará com que você perca aí essa atenção e você não consiga prevalecer. Mas você tem na palavra de Deus a orientação de resistir firme na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 até o versículo 9 te ensina essa verdade. Eu quero concluir a primeira reflexão dessa série, dizendo para você: o inimigo não desistirá de atacar casamentos, famílias, mas a palavra de Deus nos garante: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Se cada lar se firmar em Cristo, a estratégia maligna será frustrada e o testemunho da igreja será fortalecido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma pergunta para você: quais são as áreas do seu casamento, do seu lar, que precisam ser fechadas, para que não haja brechas, para que o inimigo venha cirandar? Que você desperte a sua mente, irmão, desperte seu coração e busque ao Senhor. Eu quero orar por você. Pai querido, Pai santo, na tua presença estamos pelos méritos de Jesus. E eu quero te pedir por essa mulher, por esse homem que tem enfrentado, Senhor, crises no seu casamento, Senhor. Seja qual for a dimensão, seja qual for a causa, Senhor, que tenha, ó Deus, levado a esta situação. O Senhor é o Deus que conhece os corações. O Senhor é aquele que sabe da necessidade. O Senhor é aquele que veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir, ó Pai, restauração sobre essa família, restauração sobre esse lar, restauração sobre esse casamento. Que o teu nome seja glorificado, que o diabo seja envergonhado e, ó Pai, vida seja restaurada para a glória e exaltação do teu santo e excelso nome. Em nome de Jesus. Amém. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, para a próxima mensagem, para a próxima reflexão, para seguir a série Famílias Restauradas.